Boa noite, pessoal. Estamos aí, Mico. Nossa, Juliana pediu, então temos chapéu. Tem mais aí de chapéu. Vamos ver. Todos temáticos. Beleza, gente. Então, para quem está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. O tema da música de abertura do chapéu tem tudo a ver com o que a gente vem apresentar hoje aqui para vocês, que foi uma vivência recente. Nossa, olha, quem não tem o chapéu faz como o Brian, põe aí um chapéuzinho temático, né? E como vou já mudar o meu aqui também. Um símbolo dessa viagem, né, pra gente, mas viagem tem que ter perrengue, tem que ter história para contar, e quem pediu aí do chapéu do Paulo Júnior, conta o que aconteceu com o teu chapéu, Paulo. Ele resolveu ficar em Bogotá, né? Minha mala acabou não chegando ainda, estou esperando. Ele tá viajando, tá vindo de lá para cá. Tá no caminho. Faz parte, né? Ontem a gente se encontrou e ele contou tudo, gente. Já sei de tudo, dos perrengues. Foi assim, eu e ele, a gente foi trabalhar no projeto e ele falando, eu ouvi tudo. Foi um desabafo, né? Empolgado, né? Empolgado. Faz parte aí, né? Acontece as melhores viagens também. Aqui é alguns lembros. Hein, Ju? Esse aqui é alguns lembros. Com certeza. Exato. Então, pessoal, vamos iniciando nossa conversa, o nosso bate-papo da noite, né? Nesse momento, então, agradecemos a participação de todos que estão aí, né? Vejo alguns rostos conhecidos, né? De colegas de trabalho, outros professores, os colegas que participaram aí dessa viagem, outros colegas do grupo de educadores Google, Innovators. Como é bom ter todos vocês aí, né? Para a gente compartilhar um pouquinho de informações que está relacionado à nossa viagem, né, que a gente fez lá para o Texas recentemente, mas a partir de muitas perguntas que foram chegando para nós, muitos perguntavam, como é que eu faço para participar dessas coisas aí, né, como é que eu faço para também ter essas oportunidades? Então, por isso a gente fez esse primeiro momento hoje aqui, né, uma primeira conversa que a gente está fazendo, mas que vai ser uma série de encontros com diferentes personagens aí dessa história, dessa viagem, e que vai contar para vocês, né, hoje a gente vai falar um pouquinho do processo, né, de participar dessas ações do Google for Education, mas que nos próximos encontros a gente vai falar também sobre a experiência lá do evento, o que foi abordado, quais são as tendências, né, da área de tecnologias educacionais, para que vocês conheçam, né, tenham aí as informações, tudo que a gente também conheceu lá nesse evento, tá? Mas, para a gente também entender aí como é que vocês estão hoje, a gente quer entender qual que é o sentimento de vocês nesse dia de hoje. Como é que tá a galera aí? Vocês já estão de férias? Quem está trabalhando ainda? Quem está animado para vir aqui, interagir, curtir com a gente, perguntar, conversar? Bastante gente trabalhando. Tem uma galera que está trabalhando, né? O Brian, eu sei que a gente está, né? Hoje foi corridão vindo do trabalho para casa para a gente conversar aí com o povo. Bastante gente querendo interagir, alguns aproveitando férias, né? Olha, a professora está de férias. A Maria disse que está chorrindo. Eu não queria colocar a carinha de triste em trabalho, porque eu estava trabalhando ainda agora numa escola com o Paulo e a gente estava bem feliz. Ele esqueceu até, Paulo, vai-te embora que tu tem informação. Aí ele, meu Deus, aí largou tudo. Normal. Eu ia falar isso também, Nível. Eu não queria colocar o triste, mas assim, por isso que eu falei chorrindo, porque eu queria estar de férias, claro, né? Todo mundo queria estar de férias, mas ela também trabalha. Verdade. Que bom saber que o povo está animado aí, né? E para esse nosso encontro, então fiquem à vontade para a gente ir conversando e fazendo perguntas ao longo desse nosso encontro. Vamos deixando comentários no chat. Temos outros colegas que participaram dessa viagem aí, né? Que vão estar interagindo também. Então, aqui nesse momento, pode passar, Rê? A gente está hoje conduzindo essa conversa com vocês. Estamos o Brian, dá um tchauzinho. Oi, Brian. Oi, galera. Eu aqui, né, Juliane.
o nosso Paulo Júnior, E aí, pessoal? chamado Juninho já, né? Virou o nosso filhote aí do povo que foi. E a Regi. A Regi, que é a nossa mãezona do grupo aí de viagem que vem, né? Que está aí junto conosco. Mas hoje, né, nós estamos conduzindo, nós quatro, esse momento, mas nós estamos aqui representando toda uma galera que esteve aí, e a gente tem aí uma foto, né, que vai mostrar um pouquinho, olha, são uma galera que a gente foi para lá, né, Hein? brasileiros, cadê Saudade, o cara aí que E tá... tem uns aqui com a gente. Cadê o pessoal que estava que tá nessa foto aí? Ó, o Gil ali, Dá um tchauzinho aí, ó, galera aí, todo Roberta. mundo aí, ó. Uma galera aí. Foi um povo bacana, Alder. né? A gente estava em 18 pessoas, encontramos mais outras duas brasileiras, que não especificamente foram nesse grupo de 18 Google Innovators, da turma BRZ24, que estivemos aí, mas isso a gente vai contar um pouquinho mais depois. Encontramos outros brasileiros lá, encontramos brasileiros de outras escolas, né, até alunos que estavam lá também, então a gente vai contar mais para frente um pouquinho dessa história. Mas hoje, então, para a gente não perder o foco do nosso, Roberta Freitas, né, BRZ17 também presente aí, sempre conosco, representando muito bem também. E hoje, né, nesse momento, a gente vai falar, então, especificamente, né, sobre o processo, ou, assim, tudo que veio antes desse grande momento de celebração que tivemos, né, e de participação desse evento no Texas, né. Pode passar, Rê? E aí, então, a gente vai estar contando aí um pouquinho desse processo, de tudo que a gente consegue participar dentro das ações do Google for Education, né? E vamos falar, então, um pouquinho dos grupos de educadores Google, os famosos GEGs, né? Falar também como eles se relacionam com o Google Champions, as certificações que temos, então, também das ações da Google, então, educador certificado nível 1, 2, o trainer, coach, innovator, e, por fim, como que essa certificação do innovator nos proporcionou a oportunidade de participar do East Live 25 lá no Texas. E para começar, então, esse bate-papo, eu acho que a base de tudo isso, e assim, passo para quem quer ingressar nesse mundo de colaboração, de comunidade de aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho dos GEGs. Mas antes da gente iniciar aí com a Rejane, que é a nossa master mentora de GEGs, de líderes GEGs, eu vou chamar a Mariana, que também esteve conosco lá e que hoje é uma Googler, né, e que a gente chama, né, a gente falou que foi a nossa Inomami, que nos ajudou muito em toda a organização dessa viagem, para falar aí, dar um oizinho para o pessoal e deixar sua mensagem também. Obrigada, Ju. Quero agradecer, primeiramente, todo mundo que está aqui hoje. Eu sei que alguns estão de férias, outros tiveram que parar aí a rotina corrida de trabalho para estar com a gente. Agradecer o pessoal, né, que se mobilizou aí por conta própria para fazer esse momento acontecer. Hoje mesmo eles vão falar sobre outras iniciativas que virão. A gente vai ter outras lives, essa é só a primeira. Depois vocês vão conhecer também, assim, o que a gente aprendeu lá e que a gente vai compartilhar com vocês, né, porque a gente falou isso o tempo todo, né, Ju, nós estamos lá, mas não estamos sozinhos, estamos levando a comunidade com a gente, vamos trazer coisas para a comunidade. Então, nós teremos outra live para compartilhar esses aprendizados e vamos ter alguns momentos também para que as pessoas que foram apresentar os seus projetos compartilhem com a gente que projetos são esses e como foi essa oportunidade. E aí, durante o dia de hoje, o pessoal vai explicar para vocês sobre essas certificações e aí eu quero deixar 2 recados muito importantes antes de qualquer coisa. Primeiro, quando a gente fala dessas certificações, não é somente conhecimento de ferramentas, é também poder fazer parte de uma comunidade. E uma comunidade ali que não só aprende junto e ensina junto, né, mas uma comunidade que se apoia mesmo em dificuldades, em momentos felizes. A gente viveu isso na pele nos últimos dias, e de várias maneiras, né, então, muito sobre comunidade. São certificações que
não são da escola, da rede onde você trabalha, mas são suas, né, fazem parte do seu currículo, vão te levar para lugares que vocês nunca imaginariam estar, e de novo, isso também a gente pode falar na pele, viveu na pele, né, e outra coisa que eu quero falar para quem já é champion e já está na comunidade, uma coisa muitíssimo importante, é para vocês sempre estarem de olho nos avisos que são postados no Community Hub, que é o nosso centro principal de comunicação. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem já é champion. Então, não deixem de ficar atentos, porque todo mês a gente recebe newsletters com novidades, com oportunidades. Aí, gente, eu brinco que sempre que tem um formulário do Google, preenche, depois você pergunta, porque geralmente é coisa boa, né? Então, e a gente só vê esses formulários se a gente estiver acompanhando essas postagens no Community Hub. Então, não deixem, quem já é champion, não deixe de fazer parte ali, de estar ativo e de ficar de olho nesses anúncios para não perder as oportunidades, que eu garanto para vocês que vem mais coisa boa por aí, viu? Muito obrigada, gente. Opa, coisa boa, queremos sempre, né? E como a Mari falou, a gente não pode ver um formulário e a gente está se inscrevendo, é assim mesmo, né? A gente deu um susto lá no povo da Google, com tanto brasileiro que se inscreveu nessas seleções aí, né? Regi, palavra toda sua, nossa master. Vamos lá. Obrigada, Mari. Obrigada, Ju. Passando a palavra agora, depois da gente ouvir tanta coisa boa, né, da Mari, a gente vai sintetizar aqui o que é, né, grupo de educadores Google, que todo mundo perguntou aí nas redes, e considerando uma série que nós vamos falar de tudo que a gente aprendeu, de tanta coisa boa, né? Tudo que isso representa para a gente, nós vamos partir desse princípio. O grupo de educadores Google é de professor para professor, ele promove mesmo, né, essa interação digital, integrar a aprendizagem. Essa comunidade é incrível, porque ela conecta, ela inspira, nós somos divertidos. Nós começamos aqui com a música, que a gente não ia deixar passar batido, e esse chapéu que nos representou tanto lá no Texas, né? Nós estamos aqui, gente, para mudar a educação juntos. Esse é o espírito do GG. A Mari colocou bem claro, é uma comunidade, não tem como caminhar sozinho, né? O Brian colocou uma postagem incrível que todo mundo acompanhou, é mão com mão, é mão com mão. A gente trabalha sempre juntos. Quando a gente fala do GG, esse grupo de educadores, nós estamos por todo o Brasil. Olha a nossa representatividade, é incrível, né? Nós estamos por todo o mundo. Nós estávamos no Texas, né? Então, olha a representatividade, tá todo mundo aqui, é global. O grupo de educadores Google, gente, é um programa que ele acontece de forma voluntária, chegou aqui no Brasil em 2014, e essas comunidades, elas inspiram, elas trocam experiências, o nosso profissional, isso impacta, né, na ponta mesmo, na sala de aula, no chão da escola, somos líderes natos para ajudar, para compartilhar, para usar aquela ferramenta de forma sempre significativa. Mas o que é, então? Por quê? O que um líder faz? Como são os líderes? Nós somos entusiasmados demais da conta, né? Nós temos a tecnologia ali na palma da mão, porque o nosso espírito é liderar. A gente quer mobilizar, quer acompanhar esses educadores na vida profissional, evoluir, disponibilizar para o outro, porque é isso que a gente faz. A gente troca experiências, a gente aprende junto, né? Compartilha em pares. Por que ser um líder GG? A gente tem que pensar, né? Eu já sei o que é, então para que eu vou ser um líder? Então você tem que fazer parte da comunidade para oportunizar novas experiências, para trabalhar de forma coletiva, para ter essa tecnologia emergente, para ter acesso a projetos novos, a programas, né, em primeira mão, para você ser o canal, o líder, liderar e ter o desenvolvimento contínuo, passar a fazer parte literal dessa comunidade, trazendo a diversidade, as perspectivas, novos olhares, ter a curadoria, ter a referência para compartilhar com propósito,
né? Você trazer o conhecimento para quem ainda não tem. Mas como eu posso ser um líder? Precisa ter um requisito, né? Se é uma coisa tão importante, se impacta a vida de tantas pessoas, ela precisa ter um propósito. Então, eu preciso ser um profissional da área educacional, eu preciso disseminar esse uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula, porque é uma comunidade, então ela impacta toda a equipe, né? Ter curiosidade, já me chamaram de curiosa, não é à toa, né? Você precisa ser curioso, você precisa aguçar e explorar as tecnologias educacionais para aquela comunidade, para outros educadores, e você precisa se certificar. Por quê? Você está falando, você está trocando conhecimento com outras pessoas, então é imprescindível que você se forme, e você está ali preparado. Então, nós temos, né, as certificações, que os meninos vão explicar como que acontece cada uma delas, mas para ser um líder, você precisa ser certificado no nível 1 e no nível 2. Então, a gente tem um formulário, né, tem um compromisso, um comprometimento na comunidade. Você está preparado? Então, você pode ser indicado para aquela comunidade. O primeiro passo, então, é descobrir. Vocês viram que nós estamos no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro. Nós somos referência aqui. Então, procura lá, Minas Gerais, Contagem, Belo Horizonte, Ibirité, olha aí na sua cidade, tem um líder? Procura esse líder, é parceiro, ele é seu parceiro. Você quer participar, ser membro? Procura logo. Ali ele já vai encaminhar e a gente vai tomar partido dos próximos passos. Então, esse líder ele deve fazer um encontro, né? A partir do momento que você é um líder, você, para liderar aquela comunidade, para mostrar o atendimento, o serviço, você mostra, né? Você entrega a cada 90 dias o engajamento que você teve naquele local. Então, 4 encontros, né, é o mínimo que você precisa ter para ficar ativo nessa comunidade, sempre formando e tendo acesso. O que a gente ganha em ser líder, né? A Mari falou tão bem lá no início, a sua vida profissional é outra, né? Você tem uma certificação internacional, você é bem visto naquela escola, naquela empresa, no lugar que você chega, você tem propriedade para trabalhar uma ferramenta, para ajudar, para colocar todo mundo, né? Para ter a inclusão, a diversidade, no uso das ferramentas de forma bem significativa, que faça diferença naquele lugar que você está representando, que você está liderando. E dentro do GG, nós temos encontros do Summit, por exemplo, que é uma imersão, né? Olha que galera linda nessa foto. Então, você, lá no escritório do Google, a gente tem formação contínua, a gente aprende, a gente tem um suporte, né, para liderar, para acompanhar essas então pessoas. Então, você pode procurar o Instagram, as redes sociais, todos os GGs são indicados a criar as redes sociais para promover essa comunicação dentro desses ambientes. Então, você pode pesquisar aí, GG Vinhedo, GG João Pessoa, GG São Paulo, você vai encontrar. Se você mandar mensagem, a gente vai retornar, o pessoal vai retornar para você. E muitos ali também tem os grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação muito prática para todo mundo aqui. E aí, o que acontece nesses grupos? Ali é colaborado, ali é compartilhado, ali você aprende, ali você ensina, ali você inspira, né? Aqui, eu estou participando hoje com pessoas que são inspirações, pessoas que eu vi sendo líderes GG e outras que eu conheci já com uma grande experiência e aprendi muito com eles, né? A minha entrada, não sei da maioria aqui, mas a minha foi em 2020, foi com a pandemia, foi com um processo onde todo mundo estava longe. E aqui eu me encontrei para estar perto. Então, ser GG foi uma ferramenta para estar perto, para estar junto. Oi, Regi, que bom que você voltou aí. Eu fui pegando o gancho e compartilhando, tá? Mas fique à vontade para retomar. E aqui eu queria até que a Regi compartilhasse uma coisa que ela já teve experiências aí, das oportunidades que o GG promoveu em outros eventos, em outras ações promovidas em parceria também com o Google for Education. Pode falar um pouquinho, Regi? Então, Brian, a palavra agora vai para a Ju, né? Mas você conduziu muito bem aí. Nós terminamos com a palavra conexão, e é isso, né? É pura conexão. E como eu estava falando do Summit, né?
do fellowship aí, que já está aí, a Mari apelidou carinhosamente, né? Já tem a mamãe e os filhinhos agora chegando, né? O Gemini Academy. Então, assim, essa equipe é fenomenal. É uma comunidade que inspira todo o tempo, né? Que forma todo o tempo para acolher e para fazer a colaboração, a aprendizagem, o compartilhamento, inspirando sempre. Então, depois de saber de tudo isso, do que é o GEG, né, Brian? A gente vai começar agora a falar de como se certificar, então. Vamos lá, Ju? Boa. É isso aí, gente. E até antes tinha um pessoal aqui no chat comentando, né, como é que eu faço para ser líder GEG, a Regiane comentou um pouquinho, e eu coloquei agora há pouquinho o link do site, que também está na apresentação, né? Depois a gente pode voltar, porque lá no início da apresentação, até esqueci de comentar, me empolguei tanto com a música, que tinha um QR Code que vocês podem acessar a visualização da apresentação, então, para vocês terem acesso a essas informações, os links, tudo certinho, mas a gente depois também, a partir do formulário de feedback que a gente vai ter lá no final, a gente envia, para quem responder o formulário, a gente envia a apresentação com todas as informações também, porque aí lá no site, né, tem as informações, e tem uma opção lá de quero ser líder, vocês preenchem lá um item, né? Mas eu sei que talvez muitos, assim, estão chegando agora, estão conhecendo ainda, talvez não se sentem, assim, totalmente aptos a ser líderes, mas vocês podem participar dos GEGs como né, participantes, membros do GEG ativos, né? Então, lá no site, vocês conseguem procurar, tem um mapinha, vocês conseguem procurar o GEG da sua cidade, se tem. Se não tem, aí está uma ótima oportunidade para vocês fundarem o GEG da cidade de vocês. E caso já tenha, vocês podem entrar em contato com as pessoas, como o Brian falou, acompanhem as redes sociais do GEG Brasil, dos GEGs ali da sua cidade, das cidades próximas, e comece a participar desses encontros, como a gente está fazendo hoje aqui, é o primeiro passo, né, para você entender, conhecer, sentir um pouquinho essa energia da comunidade e se tornar líder também, tá? E além, então, dessa possibilidade de ser um líder GEG, que é uma certificação também, né, tem outras certificações da Google, né, que envolvem a certificação de educador nível 1 e nível 2, né, que são certificações que qualquer pessoa pode estar fazendo diretamente no site da Google, não precisa ter vínculo necessariamente com GEG, com outras ações, então são certificações, assim, independentes, digamos. E aí tem outras certificações já um pouco mais avançadas, que é a certificação de Google Trainer, Google Coach e Google Innovator, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, e essas três últimas, elas, quando você é ou um líder GG, ou trainer, coach ou innovator, automaticamente você também faz parte do grupo que é o Google for Education Champions, né, então quando a gente fala dos Champions, o encontro que a gente mostrou lá no início, que a gente teve uma festa, né, e que a gente teve aqui o chapeuzinho, né, foi um encontro do Google Champions, né, então é uma comunidade ainda maior, global, de pessoas do mundo todo, que tem acesso a novidades, recursos, né? A Mariana falou aí do Community Hub, né? Que é um espaço de troca entre as pessoas, né, do mundo todo. Então, às vezes, estou com dificuldade em configurar um recurso, em fazer tal coisa, o pessoal interage muito e conversa muito lá. E a gente tem acesso, assim, aos lançamentos na Google, já em primeira mão, muitas vezes convidados até para testar alguns recursos. Então, é uma comunidade muito bacana, né? Então, a gente deixou aí o link do site, né, onde tem as informações de todas as certificações que a Google disponibiliza, e também da Central de Professores, que é um lugar em que vocês vão encontrar bastante informação para também se preparar para essas formações, né? Então, no site da formação lá do Google Educador nível 1, nível 2, ele já vai ter, assim, vai ter lá um linkzinho, né, falando se você precisa se preparar, ele vai te direcionar para um curso, e esse curso está dentro dessa central de professores, onde vocês encontram materiais auxiliares para conhecer todas as ferramentas da Google, para conhecer também para pensar em situações de aplicação das ferramentas, né, que são bem interessantes e que vão subsidiar, né, vão facilitar esse processo aí das certificações para vocês, tá? Então, depois vocês têm os links em cada uma dessas imagenzinhas, também tem o link para a página específica de cada uma das certificações, tá? Vamos avançar, então, para falar especificamente agora da certificação do Google, educador Google nível 1, né? Esse educador Google nível 1, Brian, se quiser passar um slide aí.
Essa certificação do educador Google nível 1, ele demonstra os conhecimentos mais básicos, né, sobre as ferramentas da Google em sala de aula. Então, ambas, né, tanto o nível 1 e o nível 2, para você fazer a certificação, lá no site você preenche lá, faz o seu cadastro, entra com o seu e-mail. Sempre é importante que quando vocês forem fazer essas certificações, vocês entrem sempre com o e-mail pessoal de vocês, tá? Evitem fazer as certificações com o e-mail educacional da sua escola, algo assim, porque a gente não sabe, né? Como a Mariana falou no início, todo esse movimento do grupo de educadores Google, embora muitas vezes apoiado por instituições, por escolas, ela é muito mais pessoal, né? Então, se porventura em algum momento você sair daquela escola e acabar perdendo aquele e-mail educacional que você tem lá, a gente sempre sugere que usem sempre o e-mail pessoal de vocês, né? Então, essas duas certificações, nível 1 e nível 2, tem que fazer uma prova, né? Então, faz lá um cadastro, elas têm um valor a ser pago, né? Mas também, assim, eu vejo que é um valor bem acessível também. A certificação nível 1 tem esse investimento de $10, né? Então, para fazer, lá no momento de fazer o cadastro no site, ele vai pedir um cartão de crédito, né? É importante que ele tenha a possibilidade de fazer compra internacional, para que vocês consigam, então, fazer a liberação da prova. E, geralmente, é um processo bem rápido. Preencheu lá as informações, ele vai te dar acesso, então, a esse local em que a prova pode ser realizada, e o tempo de prova é de até 180 minutos, né? Então, é um tempo bem bacana, dá para ir respondendo com calma, né? Refletir bastante sobre as questões, e elas são todas referentes, né, às aplicações e recursos que tem dentro dos recursos da Google, tá? Então, a formação sugerida, né, para se preparar para essa prova de nível 1 é o uso básico do Google Workspace for Education. Tem o link ali, é o mesmo link que também está lá na página da certificação nível 1, tá? Já a certificação nível 2, né, então ela é uma certificação, então, um pouco mais avançada, então, ela traz perguntas na prova de certificação sobre recursos um pouco mais avançados. Ela tem um investimento de $25 para estar realizando essa prova, também o tempo de prova é de 180 minutos, e também tem um curso de preparação aí que vai relacionar um pouco dos recursos um pouco mais avançados da Google, né? Então, essas duas certificações, elas têm validade de 3 anos, então você pode estar fazendo, por exemplo, se eu fiz ela um tempo atrás, e agora eu comecei a me envolver com GEG, eu quero participar quero fazer a certificação como líder GEG, né? O líder GEG precisa ter as certificações nível 1 e 2 válidas, né? Então, se foi algo há muito tempo, às vezes, de tempos em tempos é bom refazer, até porque a gente sabe que a Google vem aí com vários lançamentos, várias coisas novas nos seus aplicativos, a gente precisa manter também se atualizando com relação a isso, tá? Então, essas são as certificações básicas que qualquer um de vocês pode fazer, pode acessar lá e estar participando também, tá? E agora a gente vai conhecer as outras 3 certificações que já são um pouco mais avançadas. E aí o Brian vai falar um pouquinho mais para você. Legal. Obrigado, Ju. Vamos lá, então vamos falar também da certificação Trainer e da certificação de Coach. Aproveitando para quem está aí com a gente queria até saber aí no chat quem ainda não tem nenhuma certificação, né? Escreva aí no chat, né? Eu não tenho, que é legal a gente saber. Olha, que bom, Patrick, aqui. Patrick, eu falo que se tem uma pessoa que já está precisando de toda a informação, para nós já vale a pena a todo momento. Olha aí, tem mais gente, que legal. Por que nós estamos falando isso? Porque aqui na live, aqui no ao vivo, né, a gente tem algumas pessoas e depois a gente vai editar aí, mas a gente vai colocar esse momento também lá no YouTube. Então, depois, muito mais gente vai poder ter conhecimento a tudo isso que a gente está falando aqui e a todas essas informações das certificações. Então, já estamos aí contentes que tem curiosos, que tem pessoas participando aqui que não sabem ainda sobre o processo, que a gente está aqui para ajudar justamente vocês a conhecerem mais sobre esse mundo. Né? Eu vou falar assim, o Brian antes das certificações. Eu também não sabia que existia esse mundo, eu não sabia que tinha uma certificação que me dava um título a nível internacional, né? Que no mundo inteiro se muda apenas a língua ali, e obviamente o idioma que você pode escolher. Então, eu não sabia que eu ia aprender tanto sobre as ferramentas Google, eu não sabia que eu ia colocar essa prática das certificações na sala de aula, eu não sabia que eu ia poder ensinar outros professores. Olha que legal, é onde eu estou chegando agora. Então, além de você poder tirar uma certificação básica, que você comprova, e realmente comprova através da prova, através da certificação, que você sabe usar essas ferramentas Google no nível básico, ou ali já mais intermediário ou avançado, existem certificações Google que tal você, educador,
que é uma pessoa reconhecida com essas certificações, que tal você poder ensinar outros educadores sobre isso? É aí que a gente chega no instrutor Google, na tradução em português, ou Google Trainer, como a gente já chama há muito tempo. Essa certificação de trainer ou instrutor certificado Google, ele é um reconhecimento concedido pelo Google e a educadores que demonstram proficiência no uso de ferramentas do Google Workspace, né, do Workspace for Education, e que também possuem habilidades em liderança e treinamento. Esses educadores, eles são capacitados para quê? Para compartilhar esses conhecimentos e auxiliar outros professores a integrar a tecnologia em suas práticas pedagógicas. É a certificação que nós falamos internamente, e para quando as pessoas nos procuram, que é aquela que nos dá o aval, a permissão de eu poder realizar treinamentos com outros educadores, de forma, obviamente, ali tranquila, sabendo que eu tenho essa certificação, eu tenho essa possibilidade. Existe também, gente, obviamente, um passo a passo para você tirar essa certificação. Então, se você entrar, a gente vai fornecer esses links para vocês, tá? Depois, se não for aqui no final, dentro da própria live ou nos nossos contatos, a gente vai fornecer. E se você digitar agora no Google, você também vai encontrar essa página do Google, que tem as informações sobre cada uma das certificações. E sobre a Trainer, vocês vão ver lá que tem a etapa para ser um instrutor certificado. Então, você faz um curso de instrutores para os instrutores, você aprende como trabalhar, como ensinar, o que é estratégia, o que é metodologia para ensinar várias pessoas. Vocês fazem uma avaliação de habilidades de instrutor. Essa avaliação a gente tem aqui embaixo o textinho ali, que é um investimento de $15 para você realizar. Você tem que ter as certificações 1 e 2 já, e você também envia um vídeo, né, com a sua instrução, com a sua inscrição, e um portfólio, um pequeno portfólio ali de treinamentos que você tenha realizado. Então, todos os instrutores certificados, eles precisam, inclusive, renovar essa certificação no programa para manter esse status ativo, comunicar ali, no mínimo, 10 sessões de treinamento com foco no Google, no Active App. Você não precisa saber agora o que é, mas quando você é instrutor certificado, coach, você precisa reportar os treinamentos que você fez nesse ambiente, né, do Google, e você recebe essa aprovação no exame de atualização de produto, revisando o guia de estudo que será disponibilizado durante o período de exame, que tem sido adaptado essa atualização de ano após ano. E as certificações ativas de nível 1 e 2, que você renova a cada 3 anos. Obviamente, os produtos mudam. 3 anos atrás, muita ferramenta que vocês conhecem já é muito diferente, inclusive com o impacto da IA, né? Então, a gente sabe que precisa estar se renovando. Não é tirar assim, tira uma vez e está tudo bem. Não, uma coisa que é lei para quem é professor, não é, gente? Você tem que estar estudando e se atualizando o tempo todo. Então, a gente não para de se manter atualizado. Já uma outra certificação de coach, ela tem uma visão ou uma estratégia diferente em relação à Trainer. A Trainer é para você realmente poder dar essas capacitações, essas formações, e a coach já vai para algo mais individualizado. Inclusive, eu faço uma piadinha aqui com todo mundo, eu brinco, que eu falava assim, virou aquela moda de coach, né? Veio há alguns anos, muita gente não ouvia falar de coach numa certa época. E aí, eu falava assim, nossa, esses coach. E aí, meus familiares mais próximos falavam, você falava tanto que agora você é um, né? Eu falava, mas eu sou Google Coach. E aí, eu ficava brincando com ele sobre isso. Mas a certificação de coach já vem para algo que é mais individualizado, ou seja, é um programa que visa capacitar educadores a se tornarem líderes em tecnologia educacional, mas oferecendo suporte individualizado a outros professores no uso das ferramentas Google for Education e, obviamente, a mais ali, porque você vai colocar metodologias, disciplinas, áreas dentro do processo. É uma certificação avançada, ideal para quem deseja aprimorar suas habilidades de mentoria e liderança no uso de tecnologia em sala de aula. E eu deixei ali embaixo, porque caso você se capacite, tudo isso que a gente está falando, o Google fornece gratuitamente uma formação, e caso você inicie o curso de coach que o Google mesmo oferece lá no próprio ambiente, ele fala dos 5 passos para você instruir uma pessoa. Você identifica, você investiga, você seleciona, você implementa, reflete e faz o ciclo novamente. É uma metodologia bem legal, foi novo para mim quando eu fiz, e ensinou a fazer não só desenvolver projetos, como trabalhar de forma individualizada com outros professores nesse formato. É uma estratégia bem legal, e quem faz sempre usa aquela frase para quem aprende uma nova metodologia, que é, nossa, eu já fazia algumas coisas, só não sabia que tinham algum nome.
né? Então, eu já fazia alguns desses passos, só não sabia que tinha um caminho direcionado para isso. Então, essa é a certificação Google Coach. E agora eu trago aqui para falar para vocês o Paulo, para compartilhar um pouquinho sobre a certificação de Innovator, que ainda mais em períodos diferentes. Ele vai contar aí como funciona a certificação Google Innovator. Paulo, por favor, fique à vontade. Então, vamos lá, então, obrigado aí, Brian. Cara, assim, eu tenho um grande carinho pela certificação de Innovator, porque foi, acho que, ali onde que eu tive a virada profissional, né, foi quando eu me tornei Innovator. E assim, eu acredito que eu falo por todos que quando a gente consegue a certificação, a vida muda de uma forma extraordinária, né, assim, novas oportunidades, o nosso impacto, a gente consegue impactar bem mais pessoas, né, então assim, o que é a certificação de Google Innovator, tá? Até porque a certificação de Google Innovator foi a ponte para o Texas, né, a gente pode dizer assim que foi a nossa Texas. Bom, o programa de Innovator, certificado pelo Google, reconhece e apoia grandes educadores que querem crescer profissionalmente, incentivar o uso de tecnologias de grande impacto, inovar para melhorar as salas de aulas, escolas e comunidades locais. Então, a certificação de Innovator tem como objetivo dar visibilidade àqueles educadores que querem impactar, né, positivamente aqueles educadores inovadores e principalmente aqueles educadores que querem solucionar problemas que têm aí na sua comunidade educacional, tá? Então, a partir do momento que você consegue entrar ali, ser um Google Innovator, você vai ser acompanhado pelo Google, você vai ter uma visibilidade para que o seu projeto ele consiga alcançar mais pessoas, tá? Então, a gente tem algumas etapas, eu acredito que a certificação de Google Innovator, se a gente fosse colocar assim, num ranking, acredito que ela seja a principal até pela dificuldade de a gente conseguir a certificação, porque diferente de outras certificações que a gente pode submeter e etc., essa a gente precisa esperar as inscrições, né? Então, e não tem um período certinho, né? A gente teve edições 2014, 2016, 2019, via 20. Depois do 20, nós tivemos o 24, né? Então, foi 4 anos aí um intervalo de 4 anos, e não sabemos ainda quando serão abertas novas inscrições. Porém, né, é muito importante que você já esteja preparado, né? A gente tem todo um caminho que você consegue se preparar e aguardar a certificação de Google Innovator. Então, Brian, pode passar para mim, por favor? Próximo, isso. Então, quais são as etapas para ser um inovador certificado? Primeira coisa, fazer o curso de certificação exigido. No caso do Innovator, né, a gente precisa do nível 2. Eu aconselho, na verdade, para todo mundo que está chegando agora, fazer todas as certificações mesmo, tá? Nível 1, nível 2, porque a gente tem as certificações básicas nível 1 e nível 2. Se você quiser ser trainer ou coach, elas vão precisar que você tenha essas outras certificações básicas. Então, você já pode iniciar aí depois com os links que os meus colegas forneceram para vocês, né, já ir estudando para tirar a certificação nível 1 e 2. Segundo ponto, identificar um desafio na educação para solucionar. Isso aqui é um ponto que muita gente não foi selecionado para o Innovator, né, porque quando a gente se torna Innovator, quando a gente quer se tornar Innovator, na verdade, eles pedem que a gente identifique um problema na educação, né? A gente não precisa vir com a solução daquele problema. Geralmente o professor ele identifica, ele já quer dizer o que ele vai fazer, ele quer mostrar o projeto dele, mas no caso do Innovator, você faz uma pesquisa, né, entende ali, vai no 1 a 1, entende e busca um problema na comunidade ali, educacional que você está enfrentando. E aí, quando você vai fazer sua inscrição, você vai defender o porquê que você quer criar um projeto inovador para solucionar aquele problema. Na inscrição de Innovator, você, como eu falei, você não precisa ter o projeto pronto, o porquê, você só precisa defender o como, né? Por que eu quero solucionar esse problema. Então, você vai, primeiro passo, identifique um desafio na educação para solucionar. Identificou esse problema, criou ali a sua defesa do porquê você quer criar aquele projeto, aí você vai submeter a sua inscrição. Ah, mas Paulo, eu identifiquei o problema, mas eu não tenho que dar nenhuma ideia de como é que eu vou fazer isso, etc. Quando é que chega esse momento? Esse momento chega a partir do momento que você é selecionado, e aí você vai ficar 3 dias ali dentro do Google, criando um projeto para resolver aquele problema, tá? Então, primeira coisa,
passa o curso de certificação exigido nível 2. Segundo, identificar um desafio na educação para solucionar, que acredito que o professor ele sempre está identificando, né? O professor sempre está ali antenado, tentando resolver alguma coisa, então acredito que vocês já tenham esse problema, tá? Acredito que vocês já tenham, assim, mais ou menos o que vocês querem resolver, né? Mas façam uma pesquisa mais aprofundada, né? Crie uma defesa legal, que quando chegar a inscrição, você já vai estar com tudo pronto. Como eu falei, terceiro passo, fazer a inscrição. Essa questão da inscrição, como eu comentei anteriormente, ela não tem um período em que acontece, não é de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, né? Isso daí é muito... o Google, ele chega e lança para você, 2025 tem seleção para Innovator. E quando abre seleção para Innovator, não abre só no Brasil, né? A certificação de Innovator é uma certificação global, então tem Japão, tem China, Estados Unidos. Então, é como a Mari falou no início, né? Ficar ligado no Community Hub, ficar ligado nas ações que acontecem. Não tem apenas o Google Innovator, tem outros programas sensacionais também que vocês já podem estar fazendo parte, tá? Vocês já podem estar entrando nesses projetos, mas fiquem no aguardo do Innovator, tá? Brian, pode passar para mim, por favor? Bom, você foi selecionado como Innovator, beleza. E agora, Paulo, o que eu faço? O que vai acontecer? Depois que você é selecionado como Innovator, você vai ter uma formação lá no Google São Paulo, onde o Google ele vai, nesses 3 dias, te dar uma mentoria, você vai ser dividido em equipes, como vocês estão vendo na imagem aqui, tá? Você vai ser dividido em equipes e lá, sim, vocês vão construir a solução, né, para esse problema que vocês querem resolver, tá? Assim, são 3 dias muito intensos. Eu até quero que vocês, os innovators presentes, comentem aqui no chat como que é intenso. Chegando no último dia, a gente está desesperado ali, a gente tem que apresentar o projeto, né? Mas a boa notícia é que sempre dá certo no final, tá? Então, assim, vá com o coração tranquilo. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas tem as partes legais também, tem as fertinhas ali que é para a gente acalmar o coração, né? Para ficar... E no final, é desesperador a Fabi contando aí. E eu mesmo, no último dia, deu um BO no meu projeto, porque a Beth não está aqui, minha coach, ela me pegou eu escondido atrás um negócio lá que tinha no Google, eu agoniado, escrevendo, e o pessoal falou assim, o próximo a apresentar o projeto é o Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora que eu não termino esse negócio? E vai, depois eu peguei, amassei o papel, é isso aqui. Aí eu cheguei no finalzinho lá e fui apresentar. E deu certo, né? Então, assim, é um processo onde a gente utiliza ali a metodologia de Design Thinking, né? Que é uma metodologia com foco em desenvolvimento de projetos, tá? Bem intensos, mas que tem ali, claro, todo um objetivo e que, sim, vocês vão conseguir, tá? Não se desesperem. No final, dá tudo certo, tá? Pode passar, Brian. E como eu falei, aqui a gente tem os Innovators BRZ 2024, todos aí ficaram desesperados, eu tenho certeza que não teve ninguém que ficou assim, foi tranquilinho, a formação, consegui fazer meu projeto. Todos aí, eu olhava para um, estava agoniado, outro correndo para lá, outro falando com a parede, outro falando... Mas, no final, deu certo, tá? E, a partir do momento em que nos tornamos Innovator, como falei para vocês, né? A certificação de Innovator, ela é uma certificação global em que ela te abre portas, aparecem muitas oportunidades, tanto dentro dos projetos de Google quanto fora, tá? Porque você ganha uma visibilidade, assim, extraordinária, tá? No meu caso, eu ganhei uma visibilidade sensacional, até o projeto que eu estou hoje, na questão de lousas digitais, foi um resultado também aí de também ter, né, estar inserido no mundo Google, tá? E uma dessas oportunidades, depois que nos tornamos Innovator, foi aí o IST, né? O IST é uma das maiores conferências de tecnologias educacionais que acontecem no mundo, assim, as maiores empresas, os educadores de todo mundo, assim, aquele educador que você admira, ele está no IST, né? Então, o IST, em 2024, ele disponibilizou bolsas para novos Innovators e nós nos inscrevemos, né? Todos os Innovators se inscreveram e foram selecionados, eu acredito que foram 19 Innovators, não foi isso, pessoal? 19 Innovators, 18 conseguiram ir e uma não conseguiu por conta de, acho que de passaporte ou algo assim, tá? Mas foram selecionados 19, mais 3 de outros países, tá? Para
para que nós fôssemos representar o Brasil, né, mostrar o impacto positivo, o impacto dos educadores inovadores lá no Texas, lá nos Estados Unidos, e foi, assim, sensacional, foi cada projeto lindo, cada projeto interessante, foi algo empolgante, assim, meu Deus do céu, eu, só de lembrar, só de olhar essa foto aqui, eu já fico emocionado, porque, assim, foram dias inesquecíveis, realmente foi a realização de um sonho para todos nós que estamos aqui, foi um passo gigantesco, profissional, né, pelo menos para mim, assim, eu nunca imaginaria que eu chegaria nos Estados Unidos, que estaria representando pelo Google. O Brian também contou uma história incrível de como ele sonhava em ir para os Estados Unidos e esperou por 10 anos com $1 na carteira, e aí ele chorou lá com a gente, né, falando dessa história. Então, assim, uma das oportunidades que o Innovator trouxe para a gente, tá? A gente tem outros projetos também, pelo Google, como, por exemplo, o Gemini Academy Brasil, que o foco em inteligência artificial, que também é um programa global que veio a essa oportunidade através aí das certificações Google. A gente também tem o Edu Fellowship. Então, assim, são diversos programas que você pode estar fazendo parte, né, fazendo parte do projeto. Eu acredito que se eu fosse deixar uma dica para vocês aqui, é que vocês comecem agora, assim, cara, saiu da live, procura o documento que os meus amigos aí vão deixar para vocês, procure o GG mais próximo. Ainda agora me mandaram mensagem assim, mas Paulo, tem GG em Manaus? Tem GG em Manaus, eu me tornei líder recentemente, manda mensagem aí que a gente vai se ajudando, tá? Quero que o Norte também esteja em peso aí com a gente nos eventos. Muito bom. Paulo, um parênteses legal aqui que a Fábio trouxe, é que essas oportunidades de cada uma das pessoas que já foram certificados aqui, seja Innovator, seja, né, qual foi a certificação, é que essas oportunidades, elas trazem também o nosso conhecimento, elas aprofundam o nosso conhecimento, né, em buscar aprender, leva a gente a refletir e aplicar coisas que a gente nem imaginava. Então, realmente é incrível, isso que a Fabi trouxe aqui é realmente verdade. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. E você pode passar o próximo slide, deixa eu Vou ver. passar. Olha, mais Bom, e aqui tem alguns momentos, né, lá no IST, ali tem aqui no cantinho, a gente teve a oportunidade de conhecer o Mitchell, acho que quem é da educação aí vai saber, foi uma grande emoção para a gente, né, o criador ali do Scratch, né, e ajudou a desenvolver também os programas da Lego. Então, assim, cada innovator ali que apresentou seu projeto emocionado, tem algumas fotinhas, tá? E, cara, fico muito feliz, estou à disposição aí de cada um de vocês, para quem quiser entrar aí nesse universo Google, né, quiser saber mais sobre certificações, contem comigo, contem com todos os innovators Google Champions presentes aqui na live. E é isso, Ju, agora é com você. É isso aí, gente. Então, com relação às certificações, a gente quis realmente dar, assim, essa pincelada geral. Em alguns outros momentos, talvez a gente faça alguns momentos específicos, por exemplo, para dar dicas para as provas, da certificação em 2, algo assim. Então, fiquem ligados nas redes sociais, no Instagram do GG Brasil, dos GGs das cidades próximas aí de vocês, que a gente vem divulgando aí várias ações que estão sendo promovidas pelos GGs, tá? E, avançando um slide, Brian, só para reforçar para vocês o que a gente já comentou antes, né, que aqui a gente chegou no final, né, todas as certificações, atividades, GEG que a gente participou para chegar até esse evento do Texas, né, mas seria pouco tempo para a gente falar tudo que aconteceu lá, tá? Então, a gente vai deixar aqui o gancho para um próximo encontro, que ainda está sendo programado e organizado. Então, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais dos GEGs, né, acompanhando as divulgações desses momentos, e aí a gente vai fazer um momento especificamente para falar quais são as tendências, as tecnologias, as novidades que esse evento trouxe para a área de tecnologias educacionais, né? Então, esse é o primeiro capítulo dessa nossa série do GEG no Texas, no East Live, né? Então, teremos próximos capítulos aí também, né? Para que vocês possam conhecer um pouco mais, né? Conhecer, como a Mariana falou lá no início, a gente vai fazer um momento para falar dos grandes temas abordados, e depois vários momentos para compartilhar os projetos de inovação que os brasileiros apresentaram lá no East Live, né? Então, foram vários projetos aí selecionados para apresentar, tá? Então, ó, aí estão as redes sociais do pessoal, tá? Aí o Romério está perguntando, tem GG no Amapá? Dê uma conferida no site, né, do GG Brasil. Então, se vocês entrarem lá, GG Brasil
gg.com, só jogar no Google, pesquisar, vai abrir o mapa, vocês conseguem pesquisar lá nesse mapa quais são os GGs existentes, e aí se não tem, Robério, a Mari já deu aqui uma prévia de que não tem, você pode ser a pessoa que vai criar esse GG, que vai começar a mobilizar esses educadores lá na sua cidade, na sua região, para começar a fazer esse movimento de comunidade colaborativa, né? Então, como bem a Regiane apresentou lá no início, o nosso intuito é sempre ajudar as pessoas, agregar, sermos colaborativos, compartilhar as boas e as não tão boas experiências, né, para que a gente possa melhorar aí o caminho das outras pessoas também, tá? Brian, passa aí para o slide final, onde a gente tem o link para o nosso formulário de feedback, tá? Então, a gente gostaria que vocês preenchessem, e a partir do preenchimento desse formulário, deixa eu ver aqui, para colocar o link também no chat para vocês responderem, que a partir do preenchimento desse formulário, a gente vai depois enviar a certificação desse momento, né? Então, esse encontro, vocês vão receber um certificado dos GEGs, tá? E também a gente pega pelo e-mail de vocês informado lá, a gente envia essa apresentação com as informações, os links, tudo que vocês precisam, e vocês ficam aí à vontade também para nos procurar com dúvidas e tudo mais, tá? Se alguém tiver dúvidas, quiser aproveitar agora um momentinho, colocar no chat aqui para a gente responder também. Ó, o Brian abriu aí o site. Show de bola. Mostra um pouquinho aí do site do GG, Brian. Deixa eu ativar meu microfone. Inclusive, temos no Amapá aqui, ó. Depois dá para entrar em contato aqui. Acho que eu achei alguém aqui. Tem o e-mail, ó. Depois dá para procurar ou no Instagram. Ah, é verdade, Brian. É recente, Jonas. É verdade, eu tinha esquecido. Perdão. Obrigada. De nada, imagina. Mas dá, e se não for, tem sempre a oportunidade de ser o primeiro. E outra, viu, uma Exatamente. coisa importante de falar, mesmo que já tenha líder, não impede de que você seja um co-líder. Então, vocês podem você tem, por exemplo, no caso, o Paulo está em Manaus. Se alguém é de Manaus e quer ser líder, quer ajudar o Paulo a liderar o GG de Manaus, entre em contato com ele, ele indica a pessoa, e aí você, né, tem todas todo o caminho aí, já tem alguém para te dar o suporte no início. E a Rô já respondeu aí no chat, mas eu vou puxar a pergunta do Patrick também. A certificação nível 1 e nível 2, você precisa renovar a cada 3 anos. A de trainer e coach, você precisa comprovar que você realiza algumas atividades ao longo, né, do ano, para você manter a sua certificação ativa. Então, além de você ter os certificados 1 e 2 válidos, você precisa também comprovar que você realiza algumas atividades anualmente. Então, para trainer tem 10 treinamentos, e para coach a gente tem algumas horas, aí 50 horas anuais de acompanhamento individualizado com professores, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes muito específicos de cada uma dessas formações agora, porque eu acho que é importante, primeiro, vocês irem atrás da nível 1, depois da nível 2, para não ter também uma sobrecarga muito grande de informações e correr o risco de achar que não dá conta, né? Porque a gente fica um pouco assustado com o excesso de informação, mas é tudo muito tranquilo. E estamos todos aqui para apoiar vocês, os líderes GG, outros trainers, os champions de um modo geral, tá bom? É isso aí, gente. Fechamos, então. Acho que não. Obrigado aí por todo mundo que ficou com a gente até o finalzinho. Há uma foto, bem lembrado. Bem legal. Boa! Aqui para a gente fazer uma foto, depois eu volto a Ô, compartilhar. Brian, coloca lá no primeiro slide, que aí o pessoal já pega também os slides para ter link de tudo. Boa. Peraí. Tem o code lá também. E depois a gente manda por e-mail também para quem respondeu Isso. o item, né? Excelente. Não saiam, abram a câmera, quem tiver a câmera aí, para a gente fazer a nossa foto oficial. Passa um perfume rapidinho. Isso aí, vamos fazer Quem foto. tem chapéu, puxa o chapéuzinho. Vamos fazer de chapéu? Então vamos. A tua mala, nada de chegar ainda. Sem chapéu, gente. Não. Eu vou fazer uma aqui, se mais alguém fizer, depois a gente vai compartilhando e ver qual que ficou melhor, né?
Legal, professor Marcos, que bom que Tem você uma está aí, galera professor Marcos. Não tinha te bacana. visto, cara. Tudo bem? Bom, Olha, vamos legal. lá? Vamos lá, Vamos gente. pro print? 3, 2, 1. Sorrindo. Aqui eu fiz o print. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada aos Sim. líderes que conduziram essa nossa conversa tão bem. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Obrigada, boa presença. E contem noite. conosco. Valeu, Férias para quem pessoal. está de férias. Tchau. Trabalho para quem está na lida. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.